Mensagem profética sobre o cenário atual do Brasil. Irmãos, vocês já pararam para pensar o que está por trás de tudo isso que está acontecendo no Brasil? O que está por trás da prisão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro? Será que é apenas política? Ou será que existe algo espiritual? Algo muito maior acontecendo? Nos bastidores, o Brasil está pesado, hein? Fala a verdade, tem gente com ódio do STF, gente que não suporta ouvir o nome do Lula, e até muitos cristãos que, mesmo tendo apoiado o Bolsonaro, não concordam com várias coisas que ele fez. E é óbvio, a grande maioria acredita que se Bolsonaro vai ser preso, deveriam prender também todos aqueles que roubaram. O país virou um campo de guerra, direita contra esquerda, acusações de todos os lados. Famílias brigando na mesa do jantar. Mas eu preciso te falar algo muito sério. Se você acha que essa condenação é só sobre política, você está olhando apenas para a superfície. O buraco é muito mais embaixo. O que parece apenas uma briga de homens poderosos é, na verdade, um sinal profético que a Bíblia já tinha anunciado há milhares de anos. O que está acontecendo hoje com Bolsonaro, com Lula, com Alexandre de Moraes, com os tribunais e prisões, não é acidente isolado. É parte de um tabuleiro espiritual muito maior que aponta para algo que Deus já revelou na sua palavra. Por isso, hoje eu senti no meu coração de falar sobre isso. Quero te mostrar, pela Bíblia, o que está por trás de tudo e por que essa crise pode ser um alarme de Deus, não para os de fora, mas para o seu povo, para que a igreja acorde antes que venha o maior engano da história da humanidade. Então fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enxerga não só a política, mas o seu futuro espiritual e o destino da humanidade. A prisão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro está relacionada a uma condenação de mais de 27 anos de prisão pela primeira turma do Supremo. Ele foi considerado culpado por crimes graves, incluindo tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada, abolição violenta do Estado democrático de direito, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. A condenação decorreu da participação em um plano golpista após as eleições de 2022. A decisão da maioria dos ministros foi fundamentada na atuação do ex-presidente para instrumentalizar o aparato estatal com o objetivo de provocar instabilidade social e se manter no poder em desacordo com o rigor institucional esperado para quem alcança o mais alto cargo da República. Apesar da condenação, Bolsonaro ainda pode recorrer, e o cumprimento da pena só será determinado após o trânsito em julgado, ou seja, quando não houver mais recursos pendentes. A prisão deve ocorrer preferencialmente no regime domiciliar, por causa de problemas de saúde do ex-presidente. Já vinha se dividindo há muito tempo, mas agora parece que a divisão entrou dentro de casa. Sentimos raiva, frustração, medo. Até cristãos desejam vingança, querem ver Deus mandando um raio em Brasília. Mas vou te falar algo. Tudo isso revela o quanto nós ainda confiamos no sistema desse mundo. Quando a justiça humana falha ou age de um jeito que não gostamos, o nosso chão treme. Mas, irmãos, a verdade é que o chão já está tremendo há muito tempo. Salomão disse em Eclesiastes 3,16: observei outra coisa debaixo do sol. No lugar da justiça havia maldade. No lugar da retidão havia perversidade. Ou seja, onde deveria haver justiça, mora a corrupção. Onde deveria haver honestidade, reina a desonestidade. Isso é familiar para você? O problema do Brasil não é apenas político, é espiritual. A injustiça em Brasília é só reflexo da injustiça que existe dentro de cada ser humano. A Bíblia diz que todos pecaram e foram separados da glória de Deus. E sabe por que você se revolta? Porque fomos criados à imagem de um Deus justo. A sua sede de justiça é o grito de Deus dentro de você dizendo: eu te criei para um mundo onde a justiça corre como um rio, mas você está num deserto. O erro é tentar saciar essa sede em poços rachados. Políticos, partidos, juízes, sistemas
que nunca conseguem matar nossa sede. Por isso, sempre terminamos frustrados. A profecia que muitos veem por trás da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro está relacionada a um cenário maior de batalha espiritual e julgamento divino sobre a nação brasileira e seus líderes. Essa prisão não é vista apenas como um evento político ou jurídico, mas como um sinal profético, um alarme de Deus para o povo cristão despertar diante da crise moral, espiritual e social que vive o país. Espiritualmente, indica a retirada dos ídolos terrenos e o chamado para que a igreja volte seu foco para Deus, o verdadeiro soberano que muda épocas e estações, levantando e derrubando reis, segundo sua vontade. Daniel 2:21. A justiça humana falha e está marcada pela corrupção, conforme alertou Salomão em Eclesiastes 3:16, reforçando que o problema do Brasil vai além da política, tocando no coração humano e na luta espiritual entre luz e trevas. Este evento pode ser interpretado como parte da preparação para os tempos finais, onde a corrupção será exposta e a confiança em homens será testada, preparando o terreno para o surgimento de um engano maior, conforme advertências bíblicas sobre o anticristo e o governo global enganoso. 1 Tessalonicenses 5:3. Portanto, a prisão indica mais que uma vitória política ou derrota. Aponta para um tempo de juízo, purificação e chamado ao verdadeiro arrependimento e renovação espiritual do povo de Deus no Brasil. É um convite para que a igreja esteja alerta, focada na justiça divina, orando pelos governantes e preparada para os desafios espirituais de Jair Bolsonaro. Costumam citar algumas profecias e interpretações bíblicas para justificar o apoio ao ex-presidente e seu papel no cenário político brasileiro. Entre as principais passagens e visões usadas estão a ideia de que Bolsonaro é um jungidon, um escolhido de Deus para liderar o Brasil, similar à unção dada a personagens bíblicos como Davi. Um apóstolo declarou ter recebido uma revelação em sonho no qual ungia uma pessoa para ser presidente do Brasil. Posteriormente, associada a Bolsonaro, e essa mensagem tem sido repetida entre seus seguidores. Citações bíblicas como João 8:32, "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará", são frequentemente usadas para reforçar que Bolsonaro seria um porta-voz da Raja Verdade contra um sistema corrupto, sendo uma figura messiânica para muitos evangélicos conservadores. Paulo escreveu em Efésios 6 que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores das trevas. Os principados são como chefes do mal, influenciam nações e sistemas. As potestades são executores que oprimem pessoas e cegam suas mentes. Por isso vemos tanta corrupção, violência, engano e manipulação. Mas a boa notícia é que Jesus já venceu principados e potestades na cruz. Colossenses 2:15 diz que ele despojou os poderes das trevas e os expôs publicamente, triunfando sobre eles. Quem está em Cristo tem autoridade espiritual para resistir e vencer. Quando um líder cai, nossa primeira reação não deveria ser comemorar, nem se desesperar. Deveríamos nos ajoelhar e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Para onde o Senhor quer nos levar? A humanidade está cansada da bagunça política, e é exatamente esse cansaço que vai preparar o palco para o maior engano da história, o governo do anticristo. Um governo global vai se levantar, prometendo resolver tudo: fome, guerras, crises climáticas, desigualdade. E esse governo vai parecer perfeito, mas será totalmente contra Cristo. Paulo avisou em 1 Tessalonicenses 5:3. Quando disserem paz e segurança, virá repentina destruição. Essa instabilidade é um treinamento para a igreja. Deus está nos ensinando a não confiar em homens nem em sistemas. A solução para a humanidade já veio. Nasceu numa manjedoura, usou uma coroa de espinhos, e o nome dele é Jesus Cristo. Avivamento e esperança. Eu creio num avivamento poderoso no Brasil, mas entenda, o verdadeiro avivamento não vai transformar o Brasil numa potência política.
Ele vai transformar corações. Vai gerar arrependimento. Santidade e paixão pela volta de Jesus. O avivamento não nos faz amar mais o Brasil. Nos faz amar mais o céu. Então, o que fazer? Ore, interceda pelos governantes. Como Paulo disse a Timóteo, ore para viver uma vida tranquila e piedosa, mesmo num mundo hostil. E a grande pergunta é, se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto? O seu nome está no livro da vida? Porque daqui a pouco nem Lula, nem Bolsonaro, nem STF estarão no poder. Mas o trono de Deus permanecerá para sempre. E a vingança pertence ao Senhor, não a você. Confie nele e viva preparado para o dia em que Cristo voltará. Glória a Deus, aleluia.